A versão estática, né, que você fica alguns segundos parados na frente do equipamento e ele faz o escaneamento corporal por ondas de rádio, ondas da faixa de ondas milimétricas. E é totalmente seguro, não é invasivo. O escaneamento é super rápido e ele detecta qualquer tipo de material, não só metal. Né? Então, aumenta a segurança e conforto, né, de todos os passageiros da sociedade, enfim, onde quer que o equipamento seja instalado, onde requer uma segurança, um nível de segurança a mais superior. E, inclusive, o aeroporto de Guarulhos, há 2 semanas atrás, eu, junto com a minha equipe, a gente instalou 3 unidades desse scanner corporal no aeroporto de Guarulhos, né? Então, no Terminal 3, no embarque internacional. Caso vocês passem por lá, vocês vão ver os nossos equipamentos instalados lá. E a Roadwires é uma empresa que tem algo muito relacionado à inovação. Né? A gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Cerca de 15% do faturamento anual é reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem mais de 2.700 patentes registradas e 1 de cada 4 funcionários da Road, eles trabalham em pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje, na Road, a gente mundialmente tem cerca de 15.000 funcionários espalhados em 70 países, em mais de 70 países, e desses 25% são funcionários da área de pesquisa e desenvolvimento. E, visto esse grande foco em inovação, a gente desenvolveu esse novo equipamento, que é um analisador de espectro e sinal com multi-entradas. Então, multi-entradas e multicaminhos. Então, ele é o único analisador de espectro com 2 entradas. E isso facilita algumas aplicações, facilitando o seu setup de teste. Então, você pode comparar 2 sinais, 2 frequências, e essas frequências sincronizadas no tempo, facilitando assim o seu diagnóstico, a sua comparação, o seu desenvolvimento. Então, ele tem algumas características únicas, que são as múltiplas entradas, né, como eu falei, e essas múltiplas entradas com coerência de fase. E ele tem uma arquitetura interna única, inovadora, que permite você fazer o que a gente chama de correlação cruzada. E essa correlação cruzada vai aumentar o seu range dinâmico, porque vai tirar o ruído do próprio equipamento. Ele compara, ele tem um divisor interno, que ele consegue analisar o mesmo sinal com 2 osciladores diferentes, e com isso ele consegue eliminar o ruído de fase do próprio equipamento, aumentando assim o range dinâmico. Então, você consegue ver espúrios que antes você não conseguiria ver, e abre um leque para medições que antes nenhum equipamento antes conseguiria fazer. Então, outra diferença é o software, né? Ele tem um software muito poderoso e você consegue habilitar essa correlação cruzada de forma muito intuitiva, sem muito trabalho. Então, o software vai trabalhar por você. E ele tem uma largura de banda de análise de até 8 GHz. Outro diferencial são os filtros de pré-seleção na entrada, na faixa de micro-ondas. Então, esse filtro ele é 5 vezes mais rápido do que uma varredura normal,
com alta precisão. É o único no mercado que tem esse tipo de tecnologia. Comparado com os filtros tradicionais, né, você ganha em tempo de medição e em precisão. Que mais? Mas se você quiser um filtro, um IG filter, né, normal, de banda estreita, ele vem como um opcional. Então, aqui é basicamente onde ele se diferencia, né, que seria esse divisor interno. Então, a gente tem ele em duas versões, né? Você pode comprar um FSWX com uma porta ou duas portas, né? Com uma porta, você consegue dividir esse sinal internamente e analisar esse mesmo sinal com dois osciladores internos diferentes. E isso que vai permitir você fazer essa correlação cruzada e eliminar o ruído vindo do próprio equipamento, ou seja, do próprio oscilador interno dele, você consegue eliminar esse ruído de fase do próprio equipamento. Então, aqui a gente tem, né, como é uma situação hoje atual, o que a gente faz ultimamente para melhorar a nossa medição, né? A gente tem a média, a gente deixa o equipamento medindo por mais tempo e assim a gente consegue fazer uma média desse sinal e diminuir o ruído, né, provindo desse sinal. Mas isso não reduz o ruído do equipamento, né? Você só está deixando ele medindo um pouco mais de tempo para você ter uma média, né, e assim reduzir o seu desvio mas na verdade o ruído ainda permanece lá. Nesse novo método, você vai reduzir o DANL, né, o Display Average Noise Level, justamente por causa dessa capacidade do equipamento de eliminar o ruído interno do seu oscilador. Então, você vai aumentar o range dinâmico, né, e vai ter uma redução do seu tempo de medida. E novamente, a ativação dessa funcionalidade é como se fosse um novo detector, né? Você tem vários tipos de detectores disponíveis. O de correlação cruzada vai ser um desses detectores. Então, vai ser uma forma muito intuitiva de você habilitar isso. E isso é uma patente, né, que a gente registrou. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de espúrios que, num equipamento comum, você não conseguiria ver, porque o seu piso de ruído está te limitando. Quando você aplica a correlação cruzada, você consegue enxergar esses espúrios que antes estavam escondidos, né? Então, você vai ter uma capacidade de medição muito maior. Até o slogan, né, quando a gente lançou esse equipamento, é que você vai medir o impossível, porque antes você ficava limitado. Então, espúrios com uma amplitude baixa, você não tinha capacidade de medir. Eles ficavam escondidos. E agora, você consegue medir esses espúrios porque você consegue eliminar o ruído de fase do equipamento de teste. Então, para algumas aplicações, por exemplo, para medição de EVM, né, o ruído, quando você está fazendo medições muito baixas, o ruído te impede de você medir o EVM de forma correta, né? Então, é uma limitação, você fica limitado.
Então, você vai conseguir fazer essa medição de EVM, né? Você vai conseguir analisar o seu sinal com muito mais precisão, porque agora o seu ruído não vai te limitar. Então, você ganha sensibilidade, né? Tem algumas aplicações que você precisa ter uma sensibilidade maior. Então, você vai ganhar isso e de forma muito simples, né? Porque esse divisor é interno, você não vai precisar fazer um setup externo, ter que fazer uma calibração para eliminar a intervenção desse divisor no seu circuito. Então, esse equipamento vem para facilitar o seu setup de teste e ajudar os engenheiros a desenvolverem equipamentos que antes eles não conseguiriam. E, novamente, falando do ruído de fase, né, esse recurso de correlação cruzada, antes a gente só utilizava para medidores de ruído de fase, porque para essa medição específica, né, o ruído de fase do oscilador local do equipamento faz muita influência. Então, a gente utilizava essa tecnologia para analisadores de ruído de fase, que são focados nisso, especificamente para isso. E são caros, não são baratos. E se você tiver isso no seu analisador de espectro e sinal, você consegue eliminar a necessidade de ter um outro equipamento só para medir ruído de fase. Então, você vai conseguir fazer múltiplas... E vai voltar. Voltou. Então, aqui, você vê essa área em cinza, é a área que, até onde a sua medida consegue chegar, né? Chega num limite também, né? Ele elimina o ruído de fase do equipamento, então aqui fica o seu limite. Então, você teria toda essa margem aqui ainda para fazer uma medição de ruído de fase. Sem a preocupação de o seu oscilador, né? Você está limitado em relação ao seu próprio oscilador. Você ganha também em questão de linearidade, né? Hoje, os filtros presentes nos analisadores de espectros, Ig filters, eles não são tão estáveis quanto os bancos de filtros que existem no FSW. Então, aqui a gente tem uma comparação, né, da mesma medição realizada com o FSW, que possui Ig filters, e o FSWX, que tem esse banco de filtros. Então, você nota que a linearidade dele, do FSWX, é muito mais plana, né, do que o do FSW. E o FSW é, hoje, o nosso analisador de espectro, o melhor que a gente tem, que tinha, né? Porque hoje a gente tem um FSWX que não entra na mesma categoria, é uma categoria superior, né? Para certas medições, então, você tem um ganho em repetibilidade, em rapidez na sua medida, e em facilidade no seu setup de teste. E agora, com duas entradas, né, um equipamento com duas entradas, então você pode fazer a comparação de dois sinais diferentes, né, e com frequências diferentes, porque são receptores diferentes. Então, você vai conseguir, com um único equipamento, fazer medições de espectro e sinal também, né? Você vai conseguir injetar
sinais modulados aqui e fazer a demodulação. Pode ser na mesma frequência ou em frequências diferentes, independe. Então, pode ser você pode colocar uma entrada e a saída do seu dispositivo e ver a diferença, né, que está tendo, um group delay, um ruído, alguma coisa. Você vai ter certeza que você está medindo apenas o seu dispositivo sobre teste. Então, para algumas aplicações de conversão de frequência, né, você consegue comparar a entrada e a saída, né, cada um em uma entrada, simultaneamente, fazendo medições de EVM e comparando, né, a diferença da entrada e saída. E você vai ter certeza, né, você vai remover qualquer distúrbio de outros equipamentos que você precisaria conectar aqui para fazer esse tipo de medição. O divisor interno aqui, então você não precisa se preocupar com mais nada. Você vai conseguir comparar a entrada e saída na mesma frequência, em frequências separadas. Então, você poderia fazer essa medição hoje em dia, né, com osciloscópios ou com analisadores de rede, mas cada um desses tem suas limitações, né? O analisador de rede, você não consegue colocar os sinais modulados, né, para fazer a análise, e o osciloscópio não tem o range dinâmico necessário para medir com sensibilidade que algumas aplicações necessitam. Então, novamente, aqui a gente consegue fazer todas essas medições, comparando, né, em 2 canais simultaneamente, com altíssima incerteza, e otimizando o seu setup de teste. Você não vai precisar de outros equipamentos, apenas ele, e com sinais modulados. Outra aplicação seria para arranjos de antenas, né? A gente tem bastante disso em satélites, em radares, em comunicações, que tradicionalmente a gente utiliza um analisador de rede, né? Porque tem múltiplas entradas também, para você verificar, né, como que está o seu feixe, se está ok, se cada elemento está com a sua fase correta. E aqui a gente consegue fazer um teste mais realístico, né, com sinais modulados, que seriam o que seria utilizado, né, na operação do seu dispositivo mesmo. E, novamente, com o osciloscópio, a gente ganha range dinâmico. Né? Então, o FSWX, ele realmente entra numa categoria onde os equipamentos que existem hoje não seriam capazes de realizar a medida. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente consegue medir a diferença de magnitude e amplitude, né, comparando os 2 sinais de 2 antenas, uma antena de referência e uma antena que a gente está medindo, group delay. E, então, ele vai facilitar essas medições com cenários mais realísticos. Para aplicações de guerra eletrônica também, né, para você testar o seu dispositivo, o seu receptor, você consegue injetar um sinal aqui,
medir esse sinal, monitorar, né, a entrada e saída, e ver se a sua técnica, por exemplo, de jamming está funcionando corretamente, né, se a amplitude está subindo, se os pulsos estão sincronizados, qual que é a diferença entre eles. Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui a gente vê a amplitude, né? Que você precisa aumentar a potência para capturar o range do radar, né, no caso, para ele não ver, né, você, né, ele vai o jammer, né, ele vai estar vendo o que o jammer tá mandando. Então, você consegue ver a diferença de tempo, né, dos pulsos. Então, para aplicações em guerra eletrônica, ele tem uma grande utilidade, seria um facilitador para essas aplicações. Então, novamente, né, a análise de espectro e de IQ também. Novamente, falando das vantagens do filtro, né, que faz uma varredura muito mais rápida, com muito mais precisão. Ele pode chegar com RBW até 300 MHz, e o IG-Filter entra, então, como um opcional, né, a mais do que os bancos de filtros de pré-seleção. Então, aqui falando um pouco das medidas, né, ele faz as medidas tradicionais, né, de um analisador de espectro, né, como ACLR, TOI, máscaras, zero spam. E aqui tem as capacidades do analisador de IQ também, fazendo o FFT, a magnitude, fase por tempo, medições, né, do real imaginário. E ele consegue fazer medidas simultâneas no espectro, né, porque tem múltiplas entradas. E dá para você fazer também a gravação, né? Vai voltar? Voltou. Fazer a gravação dos dados, né? E que também é possível. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, a gente tem aqui, em uma entrada, a gente tem 2 sinais, né? E você pode dividir a tela e analisar cada um desses sinais separadamente, né? Com, vamos dizer assim, com RBWs diferentes, sweep times diferentes. Então, como você consegue dividir a sua entrada em 2 receptores, você consegue colocar configurações diferentes para cada receptor. Então, você consegue fazer medidas diferentes em cada frequência. Então, são coisas que hoje você não conseguiria fazer com um equipamento só, simultaneamente, né? Então, ele abre infinitas possibilidades com uma captura só, apenas. Então, com uma captura de sinal apenas, você consegue fazer múltiplas medidas, e cada medida com configurações diferentes. E quando a gente usa as 2 portas, né, também, você consegue analisar, né, 2 parâmetros, 2 sinais, seja uma entrada, uma saída, ou sinais diferentes mesmo, simultaneamente, e cada uma com sua
entrada separada, né, com suas configurações separadas, facilitando assim o seu setup de teste, o seu tempo de medição, e você vai conseguir fazer tudo muito mais simples. Então, aqui tem um resumo, né, das capacidades, né, do modo espectro e do modo analisador de Q. Então, ele tem uma banda de 8 GHz. O que mais? No domínio do tempo também, né, tem o zero span. E aqui ele adiciona algumas coisas a mais no modo IQ. Você consegue fazer análise de fase por tempo. Consegue salvar os dados IQ. Que mais? E as múltiplas entradas, né, múltiplas medições, múltiplas análises que você consegue fazer separadamente. E o sistema operacional dele é Linux, né? Então você não fica refém da Microsoft. Ele fica menos propenso a riscos quanto a ataques. Mas a gente tem um opcional também, né? Se alguma aplicação necessite do Windows, a gente tem um opcional que cria uma máquina virtual para você poder utilizar algum software, como, por exemplo, o nosso software VSE, né, que só roda em Windows. Você consegue instalar ele no FSW tendo esse opcional. E agora um vídeo que vai explicar mais ou menos o funcionamento, né, para exemplificar bem como funciona essa divisão interna desses multicaminhos. The FSWX is the revolutionary signal and spectrum analyzer from Rode und Schwarz. Let us show you what makes the FSWX so ahead of analyzers with traditional heterodyne technology. The FSWX features multiple input ports followed by an internal multipath architecture. This allows for phase-coherent measurements on multiple channels, or to analyze the interactions between various signals at different frequencies. See the differences in spectrum or in amplitude and phase of different spans simultaneously. Measure the distortions of components like amplifiers or frequency-converting devices, or use it for measurements on phased array antenna systems or MIMO devices. The signal from one input port can be split internally into two separate internal signal paths with independent down converters. This makes cross-correlation possible. Push the noise level down to the physical limit for higher dynamic range in noise, phase noise, and EVM measurements or spur search. The internal signal path features filter banks to provide highest level accuracy and best EVM with pre-selected IQ analysis. Measure individual signal levels with unprecedented accuracy up to millimeter wave frequencies. For best selectivity and spur detection, a narrowband pre-selector filter is optionally available. The FSWX revolutionizes how we measure high-frequency signals. With a multipath architecture, cross-correlation, and filter banks, it allows to measure scenarios that were impossible to measure before. Bom, basicamente é isso. Só queria, né, resumindo, eliminar o ruído interno do próprio oscilador, e com isso você ganha range dinâmico.
Então, você consegue medir espúrios que antes você não conseguiria medir. Então, você ganha em sensibilidade e em tempo de medição e facilitando, assim, o seu setup de teste. Obrigada. Algum dos senhores teria alguma pergunta para a palestrante? Não? Senhora Tatiana, obrigado pela essa palestra. Na sequência, nós vamos ver um vídeo institucional. Isso, dos patrocinadores, e na sequência vamos dar sequência ao EGED. Ok? Bom, mais uma salva de palmas aqui para a senhora Tatiana. Obrigado.